Olá, é sexta-feira, dia 3 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o combate ao câncer. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também as notícias da internet, enquete do dia, dicas de trânsito e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm ali em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do nosso corpo. As causas de câncer são variadas, podendo ser externas e também internas, uma ou outra. Podendo ser interna e externa, ao nosso organismo, então ali ambas estão interrelacionadas. As causas externas, elas relacionam-se ao ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas internas, elas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas. Elas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Eduardo Hinojosa, ele que é oncologista clínico do Hospital de Câncer de Pernambuco e também da Oncoclínica. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a doutora Cláudia Nóbrega, ela que é mastologista do IMIP e também do Hospital Esperança. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. O tratamento do câncer é árduo. É um processo difícil em que o paciente precisa de muita força de vontade para suportar, principalmente para as mulheres que, após o tratamento quimioterapêutico, perdem o cabelo. O impacto na autoestima é muito grande. Fomos até o espaço Rendarte do Hospital de Câncer de Pernambuco e toda quarta-feira elas se reúnem neste espaço para fazer esse trabalho voluntário de confecção de perucas. Elas são integrantes do grupo Rede Feminina. A Silene faz esse trabalho há 3 anos e conta como funciona. Tudo começa através das doações de cabelo. Nós recebemos o cabelo aqui, limpamos, confeccionamos, lavamos, escovamos e doamos. Esse é o nosso trabalho de todas as quartas-feiras. O atendimento é feito inclusive a familiares de pacientes, quando eles não podem ir até o local por conta do tratamento. E ninguém paga absolutamente nada pelas perucas. O pagamento que as voluntárias da Rede Feminina recebem é a satisfação de ajudar o próximo e de poder entregar esperança e alegria para as pessoas. Teve até uma história que ficou assim na nossa cabeça que nós nunca mais esqueceu, foi chegar uma paciente para raspar o restante dos cabelos que praticamente já tinham caídos. Veio junto com a irmã, fazia a doação do cabelo da irmã para a própria irmã. Eu falei para ela o seguinte assim, não fica triste, porque aqui tem muito cabelo, a gente vai encontrar a fibra do cabelo da sua irmã e vai fazer a sua peruca idêntica. E foi uma palavra assim de poder, porque entrou uma doadora e disse, eu vim doar meu cabelo. E quando ela tirou da sacola, era exatamente o cabelo dela e eu me virei e disse, eu não disse para você que o seu cabelo ia chegar? E eu mostrei o cabelo para ela e ela se abraçou com a doadora e fez todo mundo se comover, a sala toda chorou. Enquanto a nossa equipe estava gravando essa matéria, a dona Maria de Montes chegou no local para buscar a sua peruca. A paciente em tratamento queria trocar os lenços por cabelos novos. Ela escolheu a peruca ideal, mas ainda achou que estava grande. Queria um corte mais curto, estilo Chanel. Silene atendeu o pedido, fez o corte e ainda escovou e deixou a paciente linda e satisfeita. Amei. Muito bom. O pessoal trabalha com amor, com dedicação. Perfeito, não tenho do que reclamar não. Aqui esse hospital é perfeito. Mas para fazer uma peruca como essa não é fácil. É preciso que pelo menos 3 pessoas doem a partir de 25 centímetros de cabelo. Por isso que a sua doação é importante. Você pode trazer a doação até a sede da Rede Feminina no Hospital do Câncer, que fica na Avenida Cruz Cabugá. E pode também se informar através do telefone 3217-8236. E não importa o seu tipo de cabelo, tanto faz se é liso, ondulado ou crespo, e pode também ser de qualquer cor.
A gente só precisa que venha só nas quartas-feiras, que é realmente o dia que a gente está aqui, para receber. Eu estou aqui a partir das 7 horas da manhã até as 16 horas. E os outros dias da semana, se caso contrário a pessoa não tiver disponibilidade e quiser trazer, pode deixar na rede feminina, não tem problema. Pois bem, belíssimo trabalho aí desenvolvido no Espaço Rendarte. Você que está em casa pode também ajudar e obter outras informações. Vou repetir aqui o telefone para contato do Espaço Rendarte do Hospital de Câncer de Pernambuco. É o 3217-8236, 3217-8236. Você pode entrar em contato e ajudar, né? Esse belíssimo trabalho que ajuda a desenvolver e devolver a essas mulheres a autoestima, que é muito importante para quem está fazendo o tratamento contra o câncer. E agora a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa participar aqui do nosso programa. Venha construir comigo aqui, vamos construir juntos esta edição do programa. Você pode participar respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje da enquete é a seguinte: você que está em casa tem histórico de pessoas com câncer na família? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa, já está disponível para você responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre o tema. Caso você tenha, manda também essa pergunta através da internet. Acessa a nossa fanpage lá no facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet. Você também pode participar através do nosso WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Acesse aí o WhatsApp, deixa quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em esclarecer a sua dúvida. E agora eu vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Um prazer recebê-los aqui no nosso programa para esclarecer de um tema tão delicado, né, que é o câncer. Hoje é o Dia Mundial do Câncer, a gente quer falar do combate ao câncer. Será que tem como se prevenir do câncer? E amanhã é o dia oficial, a produção está me passando, mas a gente antecipou porque não temos edição no sábado. Então amanhã é o Dia Mundial do Câncer e hoje vamos focar no combate ao câncer. Primeiro eu quero dar as boas-vindas, doutora Cláudia Nóbrega. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Bom dia. Também queria agradecer a participação do doutor Eduardo Hinojosa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdo. É um prazer. Para entender um pouco mais sobre o câncer, que até no início do programa, né, a gente falou de um pouco dos fatores externos e internos que determinam, né, o surgimento ou não do câncer. Para quem está em casa compreender melhor, como é que a gente explica desses fatores, o que é que vai ser determinante para a pessoa desenvolver ou não o câncer? Valdo, em primeiro lugar, é importante a população saber que a grande maioria dos cânceres, a gente não vai saber exatamente qual foi a causa que levou ao aparecimento da doença. Porém, a gente já conhece alguns fatores de riscos hoje, como, por exemplo, o tabagismo, que é o maior fator causador de câncer, assim como a exposição aos raios ultravioletas e, assim, há diversos outros fatores, como o álcool, enfim. Todos esses são fatores de risco que aumentam a chance do paciente vir a ter câncer. Porém, a grande minoria dos pacientes é que tem uma causa hereditária como fator causador da sua doença. E no caso dos sinais, né, para a mulher, que o câncer de mama é o mais predominante para a mulher, no início ele apresenta alguns sinais que pode acender um alerta e essa mulher pode procurar ajuda médica? Sim, Valdson. Alguns sinais são importantes. Toda vez que uma mulher notar um nódulo, um carocinho na mama, ela deve procurar ajuda médica, de preferência se ela tiver um ginecologista, se possível ela procurar um mastologista. Todo nódulo ele tem que ser investigado. Além do nódulo, se ela notar áreas de vermelhidão na pele, se ela notar algum prurido, alguma coceirinha na região de mamilo. Mas o que a gente tem que lembrar, que amanhã é dia de combate ao câncer, mas também é dia da mamografia, é que o que ela pode fazer de melhor nesse aspecto, realmente, o que faria com que ela encontrasse a doença muito antes dela vir a ter algum sintoma, é realmente a realização sistemática do rastreamento do câncer de mama pela mamografia. No caso das mulheres, existe, né, o toque, né, que ela vai meio que conhecer essa região do seio, se notar alguma coisa diferente, ela vai procurar um especialista. Mas, no geral, o câncer como um todo, quando a gente começa a desenvolver a doença, vai apresentar algum sinal ou também não? Quando vem apresentar algum sinal ou sintoma, é porque está no estado mais avançado. Valdson, isso depende muito do local de onde vai aparecer o tumor. Né? A gente tem
vários órgãos, vários tecidos onde pode surgir a doença. Claro, se for um câncer, por exemplo, de pele, vai ser uma lesão mais visível. A partir do momento que você tem um câncer no foco primário, é um órgão mais interno, geralmente você só vai vir a sentir o sintoma disso aí quando o paciente já tem uma doença mais avançada. Né? Por isso a importância do que a doutora falou, sobre a importância dos exames de rastreamento, né? Que são exames que a gente faz com o intuito de fazer um diagnóstico precoce da doença, como a mamografia, assim como a colonoscopia, no diagnóstico precoce, até nas lesões pré-neoplásicas no câncer de colo retal, o exame de Papa Nicolau na mulher, que é o preventivo, que faz o diagnóstico precoce e também pode até prevenir, depende de se encontrar uma lesão pré-maligna no câncer de colo uterino, enfim. Né, são todos esses fatores aí que estão relacionados e que podem ajudar no diagnóstico precoce. Quando a gente fala em tumor, todo mundo já associa ao câncer. Todo tumor significa dizer que é um câncer ou pode se tornar um câncer ou não? Não. Existem tumores benignos e tumores malignos. Quando se fala de tumores malignos é que se está falando de câncer, né? É importante você frisar esse aspecto porque é muito comum. Quando se fala essa palavra, a gente já vê o mundo da pessoa cair, né? E aí é bom que a gente saiba como conversar, falar com o paciente com palavras adequadas para que ele entenda aquilo que ele está, aquela doença que está acontecendo e, como a gente colocou, tumores benignos, a maioria basicamente tratáveis, né, e curáveis. Na mulher, né, os principais cânceres a gente pode dizer que é o de mama, no topo ali da lista, de intestino, colo do útero também. E nos homens, como é essa predominância? Primeiramente, tem os tumores de pele não melanoma. Esses são os maiores, os mais frequentes. Em seguida, vem o câncer de próstata no homem, depois o câncer de intestino, né, que são tumores realmente bastante frequentes na população masculina. Os homens estão se cuidando mais ou as mulheres procuram mais os especialistas com uma certa frequência e conseguem, né, tratar um pouco antes essa doença? Como é que é isso? Olha, de uma forma geral, a mulher é mais atenciosa, é mais dedicada e geralmente ela busca o atendimento médico mais rapidamente que o homem. O homem vai levando aquela situação até que a situação realmente fique mais complicado, que isso é muito ruim, porque isso faz total diferença na questão do tratamento e no prognóstico, né? Geralmente essa mulher descobre com a frequência, na frequência ali com o ginecologista, depois ela procura o mastologista para ser algo mais específico. Funciona assim mesmo na prática, doutora? Na prática, essa é uma das vias de se encontrar. Como você citou no início do programa, o autoexame é uma outra maneira, né, de você detectar a doença. O próprio paciente poderia, se examinando, sentir alguma coisa e a partir disso procurar um médico. O que a gente vê a título de SUS é o paciente procurar primeiro o médico do Programa de Saúde da Família, então o clínico. Aí nesse clínico ele fará uma triagem e daí já encaminhará para um mastologista. A gente acompanhou na reportagem, né, o belíssimo trabalho das voluntárias ali do Hospital de Câncer de Pernambuco e a gente viu, né, uma personagem colocando ali a peruca porque caiu o cabelo. A gente queria saber o motivo de fazer esse tratamento e cair o cabelo. Por que cai? O motivo tem sim. O motivo é porque aqui são fatores adversos da quimioterapia, não são todas quimioterapias, isso é bom frisar, porque a grande maioria dos pacientes, não, vou fazer quimioterapia e meu cabelo vai cair. Não necessariamente. Depende do protocolo, existem dezenas de protocolos que você vai definir baseado em cada doença e em cada fase da doença. O grande problema é que a quimioterapia, como ela age no corpo todo, apesar de agir principalmente nas células tumorais, ela age também em células normais nossas. Então, a célula que produz o fio, ela é destruída, ela é agredida pela quimioterapia e por isso que há uma queda do cabelo, que a gente chama de alopécia, mas assim que a gente interrompe o tratamento, pouco tempo depois o cabelo vai voltar a crescer normalmente. É um tratamento delicado, precisa ali de uma certa disciplina, né, desse paciente. Como é que vocês chegam nesse paciente que, quando tem já o diagnóstico confirmado de câncer? Existe toda uma preocupação para se dar essa notícia, reúne-se a família? Como é que faz? Vocês profissionais médicos, como é que vocês tratam isso no dia a dia? Veja, dar a notícia de um câncer, eu diria que é um desafio para nós também, porque do modo que a gente sabe que a gente está levando, a gente vai está trazendo um dia muito difícil para aquela pessoa, né? E eu costumo dizer ao meu paciente, olha,
Hoje não vai ser um dia fácil, não está sendo um dia fácil, mas assim, a gente está numa luta, a gente está numa batalha. Na verdade, a gente está numa guerra. Cada dia travaremos algumas batalhas. Vamos viver um dia de cada vez, vamos enfrentar cada batalha. E eu só posso lhe dizer que toda a equipe do hospital que estamos tratando você, seremos soldados e estaremos de frente, entendeu? Para enfrentar isso juntamente com você. Você não está só. Serão dias difíceis, mas daqui a algum tempo eu espero que a gente esteja conversando sobre isso, sorrindo. E você vai tentando amenizar um pouco também, porque não é fácil você chegar, olha, você tem um câncer, você tem um tumor, você tem um... A gente tem que também se colocar um pouco no lugar do outro. E isso exige que a gente faça um trabalho de humanização, até com o próprio médico, porque quer queira, quer não, a repetição disso, entendeu? A gente sente também. O paciente sente, mas o médico também sente. E é importante que o médico tenha essa preparação também para lidar com isso, porque envolve sentimentos dos dois lados. Essa humanização é muito importante, porque vocês não vão estar passando ali uma sentença, né, doutor? Não é uma sentença de morte. Não. Pode-se tratar, pode-se buscar esse tratamento e conseguir a cura também. Sem dúvida, Nantes. E assim, a oncologia, né, junto com a cirurgia, a gente vem evoluindo bastante, né? Então, assim, se você pegar a linha de sobrevida, ou seja, a chance do paciente sobreviver hoje com o tratamento oncológico, ele é bem maior. E além disso, o tratamento ele tem sido muito mais palatável, muito mais fácil de controlar os efeitos adversos. Antigamente, quando se falava em quimioterapia, era sinônimo do paciente estar vomitando muito, né, com uma péssima qualidade de vida. E hoje isso acontece em raríssimos pacientes. A grande maioria, né, eu tenho um paciente de 102 anos fazendo quimioterapia, e essa paciente tem uma boa qualidade de vida e leva a vida dela praticamente normal. Antigamente as pessoas não gostavam nem de falar o nome da doença, né? Não gostavam nem de falar o nome câncer, tinha muito isso, mas graças a Deus que isso está se quebrando, né? Essa barreira está sendo rompida, já foi rompida, se fala no câncer, se fala no tratamento, se fala na cura, isso é muito importante para quem está em casa nos acompanhando. A gente também acompanhou algo interessante, foi o trabalho das voluntárias dessa questão do Rendarte, né? Essas mulheres, elas confeccionam perucas. Qual a importância desse trabalho para essas pacientes que estão em tratamento e perderam o cabelo? É fundamental. Esse trabalho de autoestima, principalmente no caso dessas perucas, a gente está falando de mulheres, é fundamental esse carinho, esse cuidado com essa paciente nesse momento. A gente tem que lembrar que você está dando uma notícia complicada, que você vai passar por um tratamento que, graças a Deus, assim como o doutor Eduardo colocou, cada dia a gente tem menos efeitos colaterais. Então, já foi um tratamento no passado de ter que se tirar a mama sempre. Hoje em dia, a depender de como você encontra, estou falando, obviamente, do câncer de mama, de como você encontra a doença, se você encontra em estágios mais iniciais. Então, hoje em dia, o que se preconiza realmente é a preservação da mama. E, além de preservar a mama, você tem que tentar preservar a feminilidade da mulher, a beleza. E quando você faz um projeto bonito como esse Rendarte, de levar perucas, você está levando, olha, você está levando um carinho para uma paciente dessa. A gente, às vezes, não tem ideia do que isso significa. E é um trabalho muito bonito, eu parabenizo. Nós reconhecemos a importância desse trabalho, né, doutor? Sem dúvida. E, assim, a baixa estima de uma paciente com câncer, uma paciente que algumas vezes vai ser submetida a mastectomia, retirada da mama, é um impacto muito grande na questão da sexualidade. Então, assim, a gente vê isso muito no dia a dia, a gente tem psicóloga trabalhando com a gente e, assim, ela traz esse retorno dos pacientes que acabaram a vida afetiva, sexual com seu cônjuge por causa depois que foi diagnosticada a doença, o próprio trauma, enfim, então quando você vê uma atitude dessa, isso só faz com que a gente bata a palma e parabenize, porque é sensacional. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre o combate ao câncer. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Obesos podem desenvolver 13 tipos de câncer, aponta estudo. De acordo com
9% da população brasileira está obesa, mais da metade se encontra acima do peso. O que preocupa os médicos é que esta condição aumenta a probabilidade de aparecimento, por exemplo, de câncer no intestino, esôfago, mama, fígado e estômago. O professor de educação recomenda a prática aliada a uma boa alimentação para prevenir o aparecimento de doenças. Agora a gente vai ao estúdio para saber outras dicas e Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E quando a gente tem dúvidas, relacionadas a um determinado tema, a gente usa a internet como fonte de pesquisa, mas muito cuidado, porque às vezes encontramos ali muitos mitos. Muitos mitos são compartilhados na internet, então para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito do câncer, a gente vai a partir de agora conferir e com a ajuda dos nossos convidados vamos entender e descobrir se se trata de mito ou de verdade. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira informação e vou repassar a dúvida para os convidados para saber se é mito ou verdade. Olha só o que diz essa primeira informação. Quem já teve câncer uma vez, nunca mais terá a doença. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, quem já teve câncer uma vez tem uma chance até maior de ter um novo tumor. Então, não, realmente é um mito. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? Olha só, o câncer de próstata, ele afeta apenas homens idosos. Mito ou verdade? Isso é falso, né? Ele pode afetar homens mais novos também. Essa informação não procede. Não. Óbvio que você vai ter um ápice da doença, um pico maior nos idosos, mas você pode ter homens mais novos com a doença, sim. Faixa etária? Eduardo? A partir dos 60 anos é o mais comum. Essa é a população, mas como a doutora falou, cada dia mais a gente encontra homens jovens já com diagnóstico de câncer de próstata. Então, na verdade, isso é um mito, qualquer faixa etária pode vir a ter. Câncer de próstata, quando a gente lembra também de prevenção. É possível prevenir? De que forma, doutor? Na verdade, o câncer de próstata, você faz o diagnóstico mais precoce, através dos exames de rastreamento, que nada mais são do que o PSA e o toque, que deve ser feito. Então isso aí leva a um diagnóstico precoce e com o diagnóstico precoce você leva a cura na grande maioria dos casos. É importante a gente frisar que quando a gente fala de câncer de próstata parece uma coisa só, mas na verdade existem diversos tipos de câncer diferentes, então cada um com sua peculiaridade e sua característica diferente. Ok, vamos à próxima informação, descobrir se se trata de um mito ou verdade que a ingestão de leite prejudica o tratamento do câncer? Isso é mito ou verdade? Mito. Isso é mito. Não tem embasamento nenhum. Não tem embasamento. Ok, vamos à próxima tela. Outra informação, mito ou verdade que fumar favorece o aparecimento do câncer de mama? Favorece, é verdade. Favorece o aparecimento de câncer de mama e vários outros tipos de câncer estão relacionados também ao hábito de fumar. Se você puder evitar cigarro, se puder deixar de fumar hoje, eu acho que é um benefício que você vai estar levando para a sua vida. Não há nenhuma motivação, não há sentido em fumar. A pessoa fumou durante uma fase da vida, tem como ela fazer algum tratamento após isso para meio que fazer um detox das toxinas que ela absorveu no organismo ou não existe essa possibilidade? Existe. Na verdade, todo paciente que fumou, quanto maior tempo foi essa exposição ao tabagismo, maior o risco dela ter vários tipos de doença. Agora, é possível sim, e é recomendado que ela pare, apesar de ter fumado há muito tempo, porque a cada ano que ela passa sem o uso de tabagismo, diminui a chance dela ter o câncer de qualquer tipo de etiologia. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, mito ou verdade que o câncer de próstata é um câncer de crescimento lento, por isso não precisa se preocupar. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, apesar de ter alguns cânceres de próstata que têm uma velocidade de crescimento maior, a grande maioria tem um curso mais agressivo, então assim, tem que ser tratado. Na verdade, quem tem que definir isso, se vai observar, se vai tratar, se vai fazer rádio, cirurgia ou hormônio, é o seu médico. Então nunca compare a sua situação com a de um colega que foi no seu oncologista e o oncologista disse que não, no seu caso você não precisa tratar. Cada caso é um caso diferente e realmente, então de regra geral diagnosticou câncer de próstata, oncologista para definir qual é o melhor tratamento.
O mesmo exemplo, né? A mesma recomendação vale também para o câncer de mama. Cada Sim. caso é um caso, doutora. Sim, com certeza. E exatamente como o Eduardo colocou muito bem, você não pode basear seu tratamento no tratamento do outro paciente. Cada dia a gente vê mais que cada doença tem uma identidade, que a gente tem que fazer tratamentos cada vez mais específicos, mais voltados para um determinado tipo de câncer e ver como que aquele organismo responde àquele tratamento. Ok, próxima informação, vamos descobrir se é mito ou verdade. O consumo além de adoçantes, ele provoca o surgimento do câncer? Mito ou verdade? A princípio, isso é mito, não tem como a gente provar, ainda não tem embasamento científico para a gente estar levando essa informação e dizer que ninguém tome mais adoçante. Né? Ok, próxima tela, temos aqui outra informação. Vamos lá. Dor nas mamas é sinal de câncer. Mito ou verdade? É uma meia-verdade, se eu puder explicar. Porque, na verdade, pode ser um sinal de câncer, mas é muito raro. Então, se eu tiver uma paciente, uma mulher com dor na mama, eu não vou pensar inicialmente num câncer, certo? Então, cerca de 4%, 4,5% das dores na mama é que estão relacionadas ao câncer. A grande maioria das dores tem a ver com aquela questão do período pré-menstrual, do inchaço das mamas, as mamas ficam edemaciadas, aumentam um pouco de volume, portanto, se tornam mais doloridas. Então, essa daí é a principal causa de dor mamária. Eu acho que o recado, né, Cláudia, surgiu a dor, independente da causa, você tem que procurar um mastologista, um ginecologista para avaliar. A dor é o sinal de que alguma coisa está errada. Né? Então, seja o tumor, seja a inflamação, precisa ser tratado. Então, procure. Claro. Né? E o profissional vai fazer o diagnóstico aí. Ok, próxima informação, mito ou verdade, a vasectomia causa câncer de próstata. Mito ou verdade? Mito. Não tem nenhum fundamento, não. Ok, vamos lá, próxima tela, saber se é mito ou se é verdade, que o uso além de desodorantes pode causar o câncer de mama? É um grande mito, né, da internet. A gente recebe essa pergunta no WhatsApp pelas pacientes, acho que pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias recebe. Não tem muito sentido nessa informação, falar que desodorante pode causar câncer de mama. O fato de ocluir poro na pele não vai provocar câncer de mama, até porque o câncer de mama, a grande parte dos cânceres de mama, ele se inicia na mama. 1% dos cânceres de mama, que se chama carcinoma oculto, é que se inicia na axila. E não há como fazer essa associação. Muita gente tenta fazer essa associação por conta daquele desodorante Rolon, né? Que acredita que vai tapar ali os poros e pode estar provocando. E já foi esclarecido agora com a nossa convidada aqui. Vamos agora à próxima tela. Temos aqui a próxima informação. Mito ou verdade? Somente quem tem histórico familiar está sujeito a desenvolver o câncer. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a grande minoria que tem um histórico familiar, tem uma doença hereditária. A grande maioria são fatores outros que provocaram aquele tumor. Mas se tem histórico familiar, preciso ter um cuidado ainda maior? Parentes de primeiro grau seria... Sim, na verdade, assim, a depender do tipo de tumor, existem vários fatores que têm que ser preenchidos para que você seja considerado como um doente com um fator hereditário. Então, não basta ter uma mãe ou só um avô que teve, não. Basta, então, existem um protocolo a ser seguido que vai diagnosticar e vai colocar ali você em sendo uma possível doença hereditária ou não. Em algumas doenças, você consegue fazer uma pesquisa desse fator, né? A pesquisa da mutação que vai mostrar para a gente se é positiva ou negativa. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela aqui, mito ou verdade, que o câncer é uma doença contagiosa. Esse mito chega a dói aos ouvidos. Verdade. Isso aqui é um mito. Isso é totalmente mito, né? Mas, assim, apesar de ser mito, né, a gente vê falar demais e, assim, esse é mais um motivo de baixa estima de muito paciente, né? Porque, assim, por falta de informação, os familiares, amigos terminam evitando, se afastando do paciente, complicando ainda mais o lado psicológico aí do paciente. Então, isso é mito completo. O apoio familiar, num momento como esse, é muito importante. Fundamental. E quando você não tem esse apoio familiar, a gente nota também que o caminhar do tratamento, a maneira como o paciente reage, muda tudo, sabe? É importantíssimo. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade,
A gente vê agora o câncer de próstata hereditário. Mito ou verdade? Se para mama já é um mito, que a maioria, para próstata ainda uma porção menor ainda está relacionada à hereditariedade. Então a gente chama o maior fator, o maior risco para uma pessoa vir a ter o câncer de próstata é a idade. Então quanto mais idoso, maior a sua chance de câncer de próstata. Ok. Próxima informação. Mito ou verdade que pessoas negras elas não têm câncer de pele? Mito ou verdade? Na verdade, elas têm menos chance de ter câncer de pele. Quanto mais clara a pele, mais chance a pessoa teria de ter câncer de pele. Em contrapartida, o câncer de próstata parece que tem a maior incidência nos negros, doutor? Sim, isso aí é fato, né? A população negra tem uma maior chance. Não se sabe exatamente por qual motivo, mas isso é um fato, isso é verdade. Ok, próxima informação, outra tela, mito ou verdade, olha só. Segurar a urina, né? Prender ali a urina. É verdade que dá câncer de bexiga? Mito ou verdade? Mito. Pode dar uma infecção urinária. Exatamente, aumenta o risco de infecção, mas de câncer, não. Ok, próxima tela, vamos saber se é mito ou se é verdade. A mamografia dói. Mito ou verdade? Verdade, a mamografia dói, mas é necessária. Na verdade, a mamografia incomoda. E se você parar para pensar em dor, dor é uma coisa muito variável, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um limiar diferente para dor. E vamos falar também de avanço na mamografia, porque a mamografia já foi um exame que o paciente ia, fazia, o médico precisava de um complemento, chamava o paciente à clínica de volta, ele voltava, fazia o exame de novo, no outro dia. Hoje em dia, com a mamografia digital, o tempo que o paciente passa na máquina fazendo o exame, pelo menos o início do exame, são 4 segundos, certo? Que ele passa para fazer cada incidência. E se ela precisar de uma nova incidência, de um complemento, isso pode ser feito no mesmo dia, na hora. Então, reduziu o tempo, melhorou para o paciente, ele não está tendo que voltar na clínica para fazer complementos, e reduziu o tempo na máquina fazendo. Então, vai doer aqueles 4 segundos? Vai. Mas é uma dor suportável. Isso, é uma dor suportável. Eu estimulo bastante as mulheres que façam o exame, que não deixam de fazer o exame por medo da dor, e principalmente que façam o exame e que tenham sua própria opinião. É muito comum eu ver isso aqui, a paciente chegar e dizer, olha, eu não fiz porque minha vizinha fez, alguém fez e disse que é insuportável. Então, assim, é como eu disse, o limiar de dor de uma pessoa é diferente do da outra. Então, não vá com medo, que você vai fazer com que a sua dor seja pior. Vá com calma, vá tranquila, chegou o resultado, em vez de abrir, ir para a internet, querer fazer um pré-julgamento do que aquilo pode ser, leve para o seu médico, de preferência para um mastologista, para que ele avalie, converse com você. Se tiver alguma coisa, vai ser tratado. Se não tiver nada, vai te recomendar voltar com 1 ano para fazer novo exame. Mas é muito importante que fique tranquila, fique calma, faça o exame e leve para a pessoa que tenha condição de orientar, que seria um mastologista nesse caso. Hoje em dia, é mais o medo ou a dificuldade ao acesso a esse tipo de exame que tem impedido das mulheres diagnosticar algum problema na mama o quanto antes? Os dois. Os dois. Os dois. O medo, acredito que seja um entrave principal, mas existe dificuldade de acesso. No momento que a gente está passando agora na crise de saúde, o meu serviço, pelo menos no IMIP, a gente teve uma redução do número de exames que está sendo feito. Isso está mexendo, essa crise na saúde está mexendo com o número de mamografias que estão sendo feitos também. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela para saber se é mito ou verdade que os implantes ali de silicone, eles podem provocar o câncer de mama? Mito ou verdade? Mito. Não tem nenhuma relação. Já se discutiu no passado pensar que quem tem implante de silicone vai ter mais dificuldade de encontrar o câncer, mas tem trabalho mostrando que pelo contrário. Entendeu? A chance dela encontrar é igual a de uma população que não tem implante de silicone, e eu ainda arrisco dizer mais. A mulher que tem implante de silicone, então ela está um pouco mais preocupada com a mama, no sentido de, será que o implante está íntegro, será que está tudo bem? Então ela acaba que essa paciente, ela vai um pouco mais, essa mulher, ela vai um pouco mais ao médico do que a que não tem o implante. Então até eu acredito que ela se examine, se olhe um pouco mais. Ok, próxima informação. Mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima tela. Alimentos preparados no micro-ondas, eles podem provocar câncer? Mito ou verdade? Aldson, na verdade, a gente não tem hoje
dados na literatura que provem. Então seria irresponsável a gente chegar aqui para você, né, e para os telespectadores e dizer, não, pare de usar micro-ondas porque você vai ter um câncer. Não, a gente não tem ainda, e é muito difícil você conseguir provar isso. Né, então isso, na verdade, hoje é um mito. Ok, próxima informação, outra tela, vamos descobrir se trata de um mito ou verdade. Um câncer, ele pode ser causado por uma pancada. Mito ou verdade? Nas mulheres a gente escuta muito falar, né? Tem muito essa pergunta. Teve uma pancada, um trauma ali no seio, as mulheres ficam com medo de desenvolver um câncer. Existe essa possibilidade ou é um mito? Existe uma possibilidade pequena, tá? Eu diria mais mito do que verdade, porque você não pode ter uma pancada e achar que vai ter um câncer daquilo. Isso é muito pouco usual. E às vezes o que ocorre também é que a paciente já tinha um câncer no início. A pancada foi o que levou ela a fazer exames. Eu já tive 2 ou 3 pacientes esse ano que foi fazer o exame por conta da história da pancada. Então foi a pancada que motivou ela a ir fazer os exames. Aí quando a gente encontra, aí a paciente faz, tá vendo, doutor, eu não disse que a pancada provocou isso. Olha, onde foi a pancada? Ela foi em tal região. O câncer é do outro lado. Então, às vezes as coisas coincidem e dá essa falsa impressão de que a pancada provocou o câncer. Ok. Próxima informação, mito ou verdade? Todo nódulo, o tumor, né? A gente falou isso no começo do programa, se transformará ali em um câncer. Isso aqui é um mito, né, doutora? A gente explicou bem direitinho. Vamos reforçar para quem ligou a televisão agora. Seja bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre o combate ao câncer. A gente está no quadro Mitos e Verdades e a informação que chega para a gente é a seguinte: todo nódulo ou tumor vai se transformar ali num câncer. Mito. Isso é um mito, né? É um mito muito comum e é importante que se diga que a gente está falando de nódulo, de câncer, que a grande maioria dos nódulos mamários, eles são bons, eles são benignos. É importante que se diga isso porque a partir do momento que a mulher palpa um nódulo, ela já acha que aquilo ali é maligno e ponto final. E não é, tá? Então, cerca de 90% desses nódulos vão ser nódulos benignos. Mas você precisa de um profissional habilitado e de uma investigação. A gente não pode palpar e dizer, não, como a maioria é benigna, eu não vou atrás, eu não vou ver isso. Não, o meu conselho é que que procure um especialista e que ao aparecimento, ao surgimento de qualquer nódulo na mama, que seja investigado. Ok. E isso se estende também para outras áreas, né? Por exemplo, vê muito nódulo de tireoide, que é muito comum, mas cerca de 95% são lesões benignas, ou seja, que não vai trazer nenhum problema para você, você vai conviver com aquilo ali para o resto da vida sem trazer nenhum risco. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre este tema? Manda para a gente, 3424-1977, linha interativa já está disponível, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Acesse aí nossas redes sociais também, manda sua dúvida. No próximo bloco, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre o combate ao câncer. No bloco anterior estávamos acompanhando mitos e verdades a respeito do câncer. Nesse bloco a gente vai dar sequência e perguntar aqui mais uma vez aos nossos convidados. Mito ou verdade essa seguinte informação? O câncer tem cura. Quanto mais cedo for o diagnóstico, né, maiores são as chances de curar esse câncer. Mito ou verdade? Uma verdade absoluta, né? Por isso a importância de hábito de vida saudável, né? Fazer os exames de rastreamento e, fora disso, surgiu qualquer dúvida, qualquer sinal, procure o médico do posto, que é o primeiro contato, e o contato mais fácil para a grande maioria da população. Em relação à tecnologia, né? Falando do diagnóstico precoce, a tecnologia tem ajudado muito a vocês, profissionais médicos, a realizar esse tipo de diagnóstico, de tratamento também? Vocês enxergam como ponto positivo o avanço tecnológico? Olha, eu diria que sim, mas assim, o mais importante é a população se conscientizar e o governo oferecer a tecnologia. Porque não adianta a gente ter uma tecnologia de ponta se o paciente não chega a essa tecnologia, né? Se o paciente não tem acesso aí. E se a gente pensar que a grande maioria está no sistema público, então é mais um motivo para a gente reforçar essa importância da população se conscientizar
e ter hábito de vida saudável, né? Às vezes a gente fica procurando possíveis curas para o câncer em relação a determinados alimentos, quando a gente já sabe que outras medidas que já são provadas, como atividade física, um hábito de vida, uma alimentação mais saudável, isso sim pode prevenir o aparecimento de câncer. Perfeito. É melhor você fazer a sua parte do que esperar que a tecnologia resolva. Como o Eduardo falou, a tecnologia vai ser excelente se ela for utilizada como ferramenta na ajuda aí nos exames, melhorar os exames, diminuir o tempo que você vai passar numa máquina sentindo dor. Isso é um ótimo benefício da tecnologia, mas a mensagem que tem que ficar é exatamente essa. Faça a sua parte, faça exercício, emagreça, deixe esse cigarro, repense sua vida, tenha mais tempo para você, né? A gente vive hoje em dia numa situação que não há tempo para nada, ninguém consegue fazer nada. Então a vida não é só trabalho. Se cuide um pouquinho e a tecnologia ajuda. Ok, vamos à próxima informação. Recado dado, próxima tela, mito ou verdade? Olha só, os homens também eles podem ter câncer de mama? Mito ou verdade? Sim, é verdade. Os homens podem ter câncer de mama, claro que é 1% só dos casos de câncer de mama, de todos os casos de câncer de mama, só 1% vai ser nos homens. Mas é importante que se fale isso porque surgindo qualquer lesão na mama, sangramento pelo mamilo, uma ínguazinha na axila, uma nodulação que sentiu, às vezes essa história da pancada, um aumento do volume da mama masculina, é importante que seja pesquisado. A gente sabe que o que é mais comum no homem acontecer é uma patologia chamada ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária masculina, geralmente fisiológica nas idades da adolescência e da senectude, na idade nos idosos. Mas é importante pesquisar quando surgirem esses sintomas, câncer de mama masculino. Não é necessário um rastreamento, como nas mulheres, mas ao menor sinal é importante que se procure um especialista. Ok, próxima informação, próxima tela, mito ou verdade que a gordura ou excesso de peso, isso pode causar o câncer de mama? Com certeza. Eu acho que obesidade, você mesmo colocou já no programa um trabalho que saiu lá com a Tânia. A obesidade ela está relacionada a todos os cânceres. A obesidade, na verdade, não é bom para nada, né? O ideal é que você realmente tente ter um controle adequado do seu peso. E está muito comum, até porque cada dia mais as pessoas a gente está vendo o aumento de peso, a obesidade está sendo um problema mundial. E está relacionado não só a câncer de mama, mas a vários outros tipos de câncer. Então é importante um controle adequado, alimentação e exercício. Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se trata de um mito ou verdade. Quanto maior a idade, maiores as chances de desenvolvimento de um câncer? Mito ou verdade? Verdade, né? Verdade, realmente, de uma forma geral, a história natural do câncer é surgir em pacientes mais idosos. Agora, o que a gente vai observando nos últimos tempos é que vem crescendo a parcela da população jovem, né, tendo câncer que a gente não vinha antes nessa população, como câncer de mama, o próprio câncer de próstata, câncer de estômago, enfim, todos os tipos de tumores. Isso a gente ainda não sabe a causa, né, provavelmente o ambiente que a gente vive hoje, né, mais poluição, mais estresse, a gente come pior hoje, então provavelmente tudo isso deve estar relacionado, já que a causa do câncer geralmente é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que estão levando ao surgimento cada vez mais precoce de câncer na população mais jovem também. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade. As mulheres com os seios menores, elas têm menos chances de desenvolver o câncer de mama? Mito ou verdade? Isso é mito. Isso é mito. Obviamente o câncer de mama ele vai se desenvolver do tecido mamário, do parênquima mamário. Mas isso não tem a ver com o tamanho da mama. Assim como a amamentação, é muito comum a gente ouvir, mas a mulher que tem a mama menor não vai conseguir amamentar igual a mulher que tem uma mama maior. Isso não faz o menor sentido. Tá? Não tem a ver com o volume da mama, tem a ver com a qualidade do tecido mamário e com as mudanças que possam ocorrer, mutações e demais hábitos que possam provocar um câncer, esses que Eduardo citou. Ok, próxima tela, outra informação, mito ou verdade, a falta de vitamina D, ela pode aumentar os riscos de desenvolvimento de um câncer de mama? Mito ou verdade? Isso é mito, né?
Na verdade, não tem relação. O que se orienta é que você repõe a vitamina D se o paciente tiver uma deficiência de vitamina D, mesmo que ele esteja fazendo o tratamento do câncer de mama. Agora também tem que ter cuidado da exposição ao sol, né? A vitamina D a gente obtém através do sol, mas tem um horário, né, específico para evitar o câncer de pele. Olha, Valdson, sol sempre é ruim, assim, a exposição excessiva. Eu diria a você que eu não recomendo a exposição solar como forma de reposição de vitamina D, não, considerando a exposição que a gente está, a que a gente vive no Nordeste brasileiro, então a gente está exposto aí a muito sol. Então acho que você hoje recomendar uma pessoa, né, para ir para o sol aí, levar, né, aquela radiação UVA, UVB, que pode levar a uma série de fatores, a uma série de outros cânceres, eu acho uma temeridade e eu não recomendo. Sugiro a recomendação, a suplementação, né, com medicação, com reposição de vitaminas, que vai resolver o problema ali da falta de vitamina D. É bom a gente lembrar, né, e reforçar o recado para quem está em casa nos acompanhando, o uso do protetor solar também é muito importante. Fundamental, é fundamental, né? A gente vem aumentando a incidência de câncer como melanoma, como câncer de pele, então a gente sabe que esse efeito é cumulativo, ou seja, quanto mais sol você tomar na sua vida, né, mais chance você tem de desenvolver essas doenças. Então, fundamental, e hoje acredito que a gente tem mecanismos, ferramentas, como essas camisas que até 5, 10 anos atrás talvez ninguém utilizava, então é um fator, né, excelente de proteção. Os próprios protetores solares que evoluíram muito, antes eram as pastas que todo mundo se incomodava com aquilo ali, hoje é uma coisa bem mais tranquila de ser utilizada. Então eu acho que a informação a população já tem, falta só coragem. Colocar em prática, né? Colocar em prática. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade, ter filhos mais tarde, após ali os 30 anos, aumenta os riscos de desenvolver o câncer de mama? Mito ou verdade, doutor? É verdade, aumenta. Não é o único fator. A mulher que resolver agora, depois dos 30 anos, ter filhos, não quer dizer que ela vai ter um câncer de mama. Como Eduardo colocou, são muitos fatores associados. O câncer é uma doença multifatorial. A questão de ter filhos mais tarde é uma coisa que vem acontecendo, porque mudou realmente a vida profissional da mulher, mudou. Então, hoje a mulher tem um determinado desenvolvimento profissional, aguarda mais para ter seus filhos. Eu acredito que se ela focar naquela vida saudável que a gente comentou, fizer os exames de rastreamento no momento adequado, ela vai estar, de toda forma, contrapondo essa balança, né? Lembrando que o câncer, para você desenvolver um câncer, é uma balança, não deixa de ser uma balança com dois pratos. Você vai ter fatores protetores e você vai ter fatores agravantes, né? Isso seria um dos fatores agravantes. Por outro lado, se você amamentar, e você amamentar cerca de 2 anos, você vai ter algum grau de proteção. Então, atividade física, 30 minutos por dia, a OMS preconiza isso, você já tem algum fator de proteção. Então, tudo na vida é esse contrapeso. Eu acho que, lógico, a hereditariedade vai pesar desse lado, mas como o Eduardo colocou também, a gente tem que lembrar que os fatores hereditários não são os mais comuns. Então, a grande parte das mulheres que tiver um câncer na sua família, ela vai ser o primeiro caso da família, certo? A maioria não vai ter caso na família. Então, em sendo o primeiro caso, você vê, né? O fator hereditário não foi importante nesse caso. Mas isso é típico de uma mudança que está ocorrendo na nossa sociedade. As mulheres estão tendo filho mais tarde, realmente. Isso tem uma parcelazinha de aumento, mas tudo vai depender de como ela carregar os pratos dela, né? O que é preocupante é que, na medida que, além dela estar adiando a fase que ela vai estar tendo a sua criança, ao mesmo tempo cada vez diminui mais a questão da amamentação, que é um fator protetor. Então, assim, a gente está indo na contramão do que a gente deveria fazer, do que é mais fisiológico. Ok, muito bem lembrado pelos nossos convidados. Vamos agora à última tela, a última pergunta sobre mitos e verdades. A praticar atividade física ajuda na prevenção, ajuda bastante. Quando a gente fala em praticar atividade física, necessariamente deve ser um exercício de grande impacto ou pode começar por uma simples caminhada essa atividade? Uma simples caminhada, né? É aquilo que eu tinha comentado na pergunta anterior. Você seguindo aquela orientação de 30 minutos por dia, às vezes é uma escada, é uma caminhada que a pessoa deixou de pegar o carro para fazer determinado percurso.
Então, eu acredito que tem como você colocar atividade física no seu dia a dia. Se não colocou, é importante que se coloque. E questão de outras atividades físicas, natação, musculação, isso vai depender muito dança, do gosto, né? Mas o importante é que você encontre uma atividade que você gosta e que realize. Importante que a atividade física não é só importante para aquele que não teve. Aquele que já teve e também faz atividade física, ele tem uma menor chance da doença voltar. Então o recado é, leve uma vida saudável que você tem uma chance menor de você ter um câncer. E só mais uma coisa, a gente está falando aqui de atividade física, mas a gente tem que lembrar também que vão ter pessoas que de repente, quero resolver correr, agora, a partir de agora eu quero correr. Então, é importante que essa atividade ela também tenha uma orientação, né? Seja essa orientação, inicialmente, se ela, dependendo do grau de esforço que a pessoa for fazendo essa atividade, importante que procure um cardiologista, que faça uma avaliação cardiológica, que veja se suas articulações vão estar aguentando fazer determinado exercício, porque também é uma coisa muito comum da gente ver, aquele boom agora de corrida, então agora todo mundo faz crossfit, agora todo mundo... Então, você tem que ver se seu corpo está preparado para fazer essa atividade que você quer fazer. Ok. Mais um recado dado importantíssimo para você que está em casa. A gente vai seguir aqui com o nosso programa agora respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp 994 18 1206. É o nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem alguma dúvida ainda sobre o tema, pode mandar para a gente. Vamos repassar para os nossos convidados a partir de agora. 994 18 1206. Temos aqui a participação do Marcelo Feitosa. Ele quer saber o seguinte: o gengibre é bom no combate ao câncer? E quantas vezes deve consumir por dia? Na verdade, a gente não tem ainda não existe esse dado, essa certeza que o gengibre leva a uma redução do câncer. Comenta-se na possibilidade de ele levar uma queima maior de gordura e assim você emagreceria. Mas em relação ao gengibre câncer, a gente não tem ainda essa certeza e eu não posso dizer que isso é um fator protetor de forma alguma. Ok, temos aqui mais outra participação agora da Josicleide. Ela diz que está fazendo tratamento contra o câncer no Hospital de Câncer de Pernambuco. Primeiramente Deus e depois o Dr. Eduardo. É um excelente médico e agradece, né, toda a assistência que ela tem recebido nesse tratamento. Muito obrigado, realmente é muito confortante a gente receber a opinião de uma paciente nossa que mesmo numa luta dessa faz questão de parabenizar a gente que vem nessa luta junto com eles aí para tentar levá-la à cura. Parabéns, é muito Eduardo. Comum, né? Obrigado. Né, doutora Cláudia, também é muito comum esse reconhecimento, né, esse acompanhamento. Cria um vínculo ali entre o paciente e o médico. Vocês têm um papel muito importante nesse processo todo. E quando escutam esses reconhecimentos... Isso é impagável. Eu me lembro de uma situação... Agora no começo do ano, em janeiro, o hospital em greve, aquela situação, você chega, olha, vamos ver quem que vai ser atendido, quem não vai, as pessoas se aglomerando na porta, você vê, meu Deus, hoje vai ser um dia complicado, aí aparece uma paciente, você faz, doutora, uma palavrinha, aí você olha para ela, como que diz, olha, tô tanta gente para você atender, ela diz, não, eu só queria lhe dar um abraço. Nossa, é muito confortante. Nisso, a nossa profissão ela é privilegiada. Eu diria que é o combustível, né? Acho que é o nosso combustível, né? Porque perguntam muito para a gente como é que você optou por fazer isso, como é que o dia a dia... Eu digo, olha, o dia a dia realmente é muito difícil, né? Mas são situações como essas e vitórias e às vezes derrotas, mas juntos que a gente, né, tem esses momentos aí de alegria que nos faz, né, batalhar a cada dia por ajudar mais pessoas. Na prática é uma troca que muitas vezes a gente mais recebe do que proporciona, não é verdade? Verdade. Aqui temos mais uma participação agora do Marcos. Ele ouviu falar no câncer de tireoide. Ele quer saber quais os tipos de câncer de tireoide. Marcos do Ibura. Olha, existem vários tipos de câncer de tireoide. Papilífero, folicular, que são os mais comuns, e tem o anaplásico. Mas os mais comuns são tumores que são facilmente tratados, com altíssima chance de cura, desde que seja diagnosticado precocemente. Ok, temos aqui outra participação, Cláudia de Olinda. Ela quer saber mais sobre quando escuta falar no câncer invasivo.
Existe esse câncer invasivo? É mais perigoso? Como é que a gente entende isso na prática? A dúvida da Cláudia. A verdade é assim, o câncer já é um processo invasivo, né? Para a gente ter um câncer, você precisa ter uma invasão, é sinal que a célula está invadindo ali outros tecidos, que é isso que caracteriza o câncer. Diferente de uma neoplasia benigna, de um tumor benigno, que não tem esse grau de invasão. Então, por não ter essa invasão, é uma doença bem mais tranquila e com chance de cura, né, de 100%. E se tratando de câncer de mama, a gente tem o câncer invasivo, que é o mais comum, e a gente tem o carcinoma in situ. Então, talvez a pergunta dela também queira saber isso, ela deve ter ouvido falar de algum, porque o meu in situ, o teu é invasivo, às vezes a dúvida pode ser relacionada a isso. O carcinoma in situ é um tipo de câncer que ele está confinado ao ducto mamário, portanto, é muito raro, é muito difícil um câncer desse ir para outras estruturas, ele metastizar, ele adentrar outros órgãos. Então, esse câncer, o in situ, ele é um câncer curável. O invasivo também. Mas perceba que o invasivo, conforme o Eduardo falou, pela possibilidade dele estar chegando a outras estruturas do corpo, né? Então é alguma coisa que a gente tem que avaliar bem. Ok, vemos aqui mais uma participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o que é feito e o que é feito após o tratamento do câncer e quanto tempo dura em média esse tratamento. Não há como a gente definir aqui, porque são vários tipos de tumores. Se a gente pegar só o exemplo de câncer de mama, mesmo assim, a depender do subtipo do câncer de mama, porque são vários tipos de câncer, tem tratamento que você não faz absolutamente nada, tem tratamento que você só faz o acompanhamento do paciente, tem paciente que você vai fazer radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, enfim, é um mundo, né? Não daria pra gente estar detalhando assim cada um, porque a gente precisaria de muito tempo. Temos aqui outra participação, a pessoa também não quis se identificar, mas disse que há um ano descobriu um nódulo na tireoide. Ela fez a biópsia e, graças a Deus, deu benigno. Existe outro acompanhamento além da ultrassom? Não, na verdade o acompanhamento é basicamente com ultrassom junto a um endocrinologista. Ok, vou pedir licença agora mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, mostrar aqui as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca da recolocação no mercado de trabalho, olha só, temos aqui 10 vagas disponíveis para motorista de ônibus rodoviário, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 2.113 é o salário. São 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Próxima oportunidade, vamos conferir agora uma vaga para tecnólogo em sistema biomédico. A exigência é de ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 2.100 é o salário. Aí uma oportunidade para tecnólogo em sistema biomédico. Vamos conferir juntos agora a próxima oportunidade. 5 vagas para vendedor no comércio varejista. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 5 vagas para vendedor no comércio varejista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão, anote o telefone, 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa, vamos responder as dúvidas, perguntas que chegaram para a gente através da nossa linha interativa. Você que mandou sua dúvida, preste bastante atenção que vamos responder a partir de agora. Essas perguntas vão ser lidas agora no nosso telão, já temos disponível a primeira pergunta, olha só, do Jair Albertin, ele que é do Jordão Alto. A dúvida dele é a seguinte: quais os alimentos que causam câncer? A primeira dúvida, vou repassar para os nossos convidados.
E a segunda, os produtos com agrotóxicos, eles podem causar o câncer? Sim, na verdade a gente sabe que já existe essa relação de agrotóxicos, e o grande problema é que nós brasileiros somos os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Então fica difícil eu chegar aqui e dizer não, se alimente de frutas e verduras orgânicos, quando a maioria da nossa população não consegue ter acesso a isso. Mas isso seria o ideal, né? Evitar produtos que não levem à exposição a agrotóxicos. Os embutidos industrializados também devem ser evitados? Sim. Quando ele pergunta alimentos que causam câncer, alimentos no geral, embutidos industrializados que passam por algum processo químico para poder estar ali dentro daquela embalagem. E também, como a gente citou durante o programa, evitar alimentos muito ricos em gorduras, né? Ok, vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. A dúvida é a seguinte, vamos conferir aqui no nosso telão. Essa foi do Jair Albertin, Jarbas Costa, de Olinda, tem 70 anos. Ele quer saber o seguinte: uma pessoa com câncer de próstata, ele pode vir a falecer com outro tipo de doença? Pode sim, Jarbas. Isso é até comum, né? Como eu falei mais cedo, existem vários tipos de câncer de próstata diferentes, e quando você pega um paciente que tem um câncer de próstata que não seja agressivo, e o paciente existem vários outros fatores de risco, e como é uma população mais idosa, também que está mais exposta a infarto, a derrames, né, que é o AVC, enfim, é possível sim uma paciente com câncer de próstata vir a falecer de outra causa. Ok, vamos à próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta que chegou através da linha interativa. Maria Silva, de Camaragibe, 47 anos. A pergunta dela é a seguinte: está saindo um líquido escuro da minha mama esquerda, esverdeado e que não tem cheiro. O que é que pode ser isso? Olha, qualquer líquido saindo pela mama, é importante que se investigue, que ela procure realmente um profissional para ver, até porque o líquido que ela vê de cor verde, quando o profissional for avaliar, ele vai ter meios para avaliar realmente se a cor é verde. Se tiver saindo líquido da sua mama e ele for transparente ou vermelho, cor de sangue, isso pode estar relacionado, em alguns casos, a câncer de mama. Então, quando você tem um líquido saindo da mama, na verdade, independente da cor, é importante que você faça uma avaliação. Líquido, se ficar configurado realmente que é um líquido esverdeado, geralmente não está associado à patologia, mas eu te oriento realmente a procurar ajuda para verificar realmente a cor desse líquido e se por trás desse líquido não possa estar tendo nenhuma outra alteração. Ok, vamos à próxima pergunta. Mais uma dúvida da Roseli Maria, de Prazeres. Ela tem 44 anos, ela diz o seguinte: meu pai faleceu com câncer de próstata. Corro o risco de desenvolver algum outro tipo de câncer? Não necessariamente, Roseli. A gente sabe que, de uma forma geral, pacientes que têm um histórico têm um risco um pouco aumentado de ter câncer de outras etiologias. Mas isso não quer dizer que você vai vir a ter câncer, né? Então, você vai seguir a regra da população em geral, né? Cuide-se, né? Faça sua atividade física, coma bem, faça seus exames de rastreamento, que são os exames da colonoscopia, mamografia, o preventivo, e leve sua vida normalmente, porque não há nada, né, isso não é uma sentença de forma alguma que você vai ter câncer de alguma etiologia. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Amanda Almeida, ela que é de Camaragibe, tem 35 anos. Ela diz o seguinte: uma mama bem maior que a outra é sinal de câncer? Veja, pode ser um sinal de câncer, não quer dizer que é um câncer. É uma outra situação que precisa ser avaliada. Por exemplo, se eu tiver uma mulher que amamentou por uma mama só, não amamentou pela outra, ela pode ter mamas diferentes. Na verdade, todas as mulheres têm mamas diferentes. Mas quando é uma alteração bem acentuada, uma mama bem diferente do volume da outra, isso pode estar associado realmente a algum nódulo, algum tumor que possa estar crescendo por trás da mama e estar gerando isso daí. Pode estar associado a alguma situação fisiológica mesmo, como eu coloquei, de ela já ter uma mama diferente do tamanho da outra. Se isso for repentino, é importante que seja examinada, que seja avaliada. Ok, vamos agora à próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta. Selimar Soares, do Janga, 61 anos. A dúvida é a seguinte: tem um cisto na tireoide que mede 0,7 milímetros. Na maioria dos casos, esse cisto é maligno ou benigno? Selimar, na grande maioria das vezes, cisto é uma lesão benigna. Então,
acompanhe, tá certo? Mas de regra geral, isso não vai trazer nenhum problema para você, não. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Próxima dúvida agora é da Ivonete Alves, da Mostardinha, 71 anos. Ela diz o seguinte: nunca fumei e descobri que estou com câncer no pulmão e também na coluna. Faço tratamento de quimioterapia. Ela quer saber o seguinte: por que estou com essa doença se nunca fumei? Ivonete, a grande maioria dos pacientes que vem a desenvolver um câncer de pulmão realmente são tabagistas. Mas isso não impede de pessoas que nunca fumaram de ter o câncer de pulmão. Então, infelizmente, houve alguma falha genética sua, alguma falha na sua célula, né, que veio a fazer com que você viesse a desenvolver o câncer de pulmão. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Agora a gente vai seguir. Tem alguma dúvida? Manda através do WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Vamos conferir as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Vamos fazer aqui a próxima pergunta. A pergunta seguinte, vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui direito. Temos aqui a participação da Edna. Ela diz o seguinte: ela quer saber mais ou menos a dúvida dela é qual a diferença entre cisto e nódulo. Ela disse que foi a uma endocrinologista, fez uma ultrassom da tireoide, apresentou ali um cisto. E ela quer saber qual a diferença. E quer saber também se pode pedir a punção, né? A punção para retirar esse cisto na tireoide. Primeira dúvida, vamos por ordem, né? A diferença entre cisto e nódulo. Cisto, na verdade, é uma lesão que tem um conteúdo líquido dentro. É como se você tivesse uma camada externa com líquido dentro. Já o nódulo, não. É um tecido sólido dentro da lesão. Ela refez aqui a pergunta. Ela disse que ela fez essa ultrassom da tireoide, apresentou o cisto e a endocrinologista disse que não iria pedir uma punção. Ela quer saber se pode confiar. Sim. Sim. Ok, vamos aqui à próxima participação. A pessoa não se identificou. Sim, agora sim. A Ângela, ela que é do Ibura. Ela disse que gostaria de saber, ela tem um nódulo em um dos seios e ela sente muitas dores. Ela sente os seios pesados, sente também uma quentura. E ela disse que esse nódulo está grande. Gostaria de saber onde a doutora trabalha e se é possível procurar ela lá no hospital. Ou então o doutor também pode auxiliar. Ela está dizendo aqui, é a Ângela do Ibura. Oi, Ângela. Você pode me procurar sim, eu trabalho além do IMIP, do Hospital Esperança, eu trabalho pela Prefeitura do Recife. Então, pela Prefeitura, o caminho que você vai tomar você vai procurar um posto de saúde e o clínico vai te encaminhar ao mastologista, tá? É importante que seja feita essa avaliação, porque se você fala que o nódulo está grande, por pegar o gancho da pergunta anterior, primeiro a gente tem que definir se é um nódulo ou se é um cisto, né? A depender, se você tiver um nódulo ou um cisto, os tratamentos serão diferentes. E eu te aconselho realmente você procurar para a gente ver direitinho o que é isso. Eu queria fazer só uma observação em relação a isso, já que ela me perguntou os serviços aí onde eu poderia estar atendendo ela. Terei o maior prazer de lhe atender eu trabalho na Maternidade Bandeira Filho, aqui próximo pela Prefeitura. E coloquei também no início do programa que trabalho no IMIP e é importante que a gente faça chegar em alguns pontos, né? Sempre tentar entrar no serviço de saúde pelo programa de saúde da família, tá? Então o médico clínico vai te olhar, vai te examinar e vai te orientar se você deve dar um passo a seguir, que é procurar um especialista, ou se teu problema vai ter sido resolvido na atenção básica. Atender pela Prefeitura do Recife, a Prefeitura do Recife vai ter vários especialistas, então esses especialistas vão atender, vão examinar e se houver alguma suspeição de câncer ou de uma situação de um tumor, de uma doença que precisa de um tratamento cirúrgico, mesmo sem ser um câncer, a gente encaminha para hospitais de alta complexidade, como é o IMIP, como é o Hospital de Câncer de Pernambuco. É importante que fique claro essa escadinha que eu estou falando, porque muitas vezes o paciente faz, olha, eu queria ser atendida pela senhora no IMIP, eu queria ser atendida pela senhora em tal lugar. E o que ocorre é que a gente tem que seguir um pouco essa padronização, até porque a gente tem que realmente, o Hospital do Câncer, ele tem que atender os casos mais graves. O IMIP, ele tem que atender os casos mais graves. Então, dentro dessa situação, eu vou conseguir lhe atender sim. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: todos nós temos células cancerígenas? Não, de forma alguma. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Temos aqui na nossa fanpage
várias participações, a gente agradece o carinho e a audiência das pessoas que estão participando. O Samuel, ele disse que está um excelente programa, entendendo bastante aí, esclarecendo as dúvidas que ele tem a respeito do tema. Milton e Luciana também está dizendo que está gostando muito. Todas as dúvidas que estão sendo repassadas estão esclarecendo também as dúvidas que eles tinham a respeito desse tema. A gente vai seguir aqui com outras participações. E agora sobre a questão da prevenção, a gente já debateu aqui no nosso programa, explicamos bastante esse cuidado com a alimentação, com a prática de atividade física também. Isso é muito importante para você que está em casa nos acompanhando. E temos aqui, mais uma vez, a respeito da tireoide. Quais os fatores de risco do câncer de tireoide? A pessoa também não se identificou. Olha, a tireoide não é um tumor que esteja ligado a muitos fatores geralmente ela ocorre mais ao acaso, ou seja, não se sabe exatamente quais são as causas que vieram a originar a doença. Então, o que você precisa fazer é o mesmo, então não se preocupar com tireoide, leve sua vida saudável, faça o acompanhamento, ultrassom da tireoide, né, faça pelo menos uma vez na vida, ver como é que está a sua tireoide, e se encontrar alguma coisa, você vai investigar, vai tratar, que na grande maioria das vezes você não vai ter problema com a tireoide, não. Em relação ao atendimento, né, a gente tem uma participação, a pessoa não quis se identificar, mas em função dessa procura, né, aqui na região metropolitana do Recife, pela saúde pública, a pessoa que entrou em contato com a gente está tendo dificuldade de ter acesso ao exame. Como é que fica a situação das pessoas que precisam fazer, por exemplo, a retirada de líquido dos seios também, que esse é um procedimento que não requer internamento, né, doutora? Isso. Você que entende mais do tema e mais do assunto, a senhora pode explicar. Nesses casos, qual o procedimento e qual a orientação para quem está em casa? Que precisa fazer, é uma punção que fala, né, doutora? Isso. Olha, eu oriento, assim como eu tinha orientado anteriormente, eu oriento procurar inicialmente o médico do Saúde da Família. Esse médico vai estar dirigindo essas pessoas, aqui na região metropolitana do Recife, ele vai estar dirigindo essas pessoas para um mastologista, que é a pessoa habilitada para estar fazendo esse procedimento. A gente tem mastologista pela Prefeitura do Recife na Maternidade Bandeira Filho, no Hospital da Mulher e também numa policlínica ali no Pina, próximo ao Rio Mar. Mas eu oriento realmente que as pacientes façam esse contato inicialmente pelo posto de saúde, porque o posto de saúde ele detém uma central. E aí esse contato da central é feito por telefone para essas unidades para que as pacientes sejam marcadas. E esse procedimento pode ser feito nessas unidades. Não orientaria estar fazendo esse procedimento em hospitais maiores no momento, a não ser que já sejam pacientes antigas que tenham atendimento lá e que estejam tendo condições de fazer por lá. Mas acredito que o passo seria esse. Ok, temos aqui mais uma participação. A gente já explicou, mas a gente gosta de reforçar, estamos falando do combate ao câncer. Amanhã é o Dia Mundial do Câncer. A pessoa não se identificou, mas quer saber, câncer tem cura? Tem cura, sim, a gente sem dúvida, nosso programa. Sem dúvida. Agora, depende muito, primeiro do tipo e da questão da precocidade do diagnóstico, né? Então, por isso, a gente volta a falar a importância de surgiu algo errado, procura atendimento médico. E você não vai encontrar um oncologista para isso. Você vai procurar o atendimento básico mesmo. O primeiro passo é ir no posto de saúde, o que faz chamar a atenção da gente sempre para alguma coisa desse tipo surgiu algo diferente que não vem melhorando, e sim só vai piorando. Então isso chama a atenção e você precisa procurar. Não deixe aquilo ali, né, crescer, porque aí sim a possibilidade de cura vai ser bem menor. Ok, queria pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete de hoje. Fizemos a seguinte pergunta: você que está em casa tem histórico de pessoas com câncer na família? Olha só, 44% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem esse histórico de pessoas com câncer na família. 56% das pessoas que ligaram e participaram disseram que não tem esse histórico. Queria agradecer a você que ligou, que participou. Também queria agradecer aqui aos nossos convidados. Estamos agora na reta final do programa. Queria muito agradecer a doutora Cláudia Nóbrega, mastologista. Muito obrigado pela sua participação. Um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante como o câncer, né? E poder estar levando essas informações aos telespectadores, informações sobre qualidade de vida, sobre
rastreamento de todos os tipos de câncer, principalmente rastreamento no caso do câncer de mama, o rastreamento mamográfico. Lembrar as telespectadoras que a partir dos 40 anos é importante que se faça uma mamografia. Depois disso, a cada ano a mulher vai ter que estar fazendo mamografia. Uma coisa muito importante, você não tem que estar sentindo alguma coisa para procurar o médico. Para se fazer a mamografia, a partir de 40 anos fazer mamografia, a gente não espera que vocês estejam sentindo uma dor ou um problema. É importante que uma vez por ano você pare e tenha um intervalozinho para se dedicar para fazer essa mamografia. E mais importante ainda, leve esse exame para um médico, alguém habilitado, um mastologista, que possa avaliar o exame com você. Deixa a internet de lado. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cláudia. Queria agradecer ao doutor Eduardo Hinojosa, oncologista clínico. Doutor, muito obrigado por sua participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu que lhe agradeço e parabenizo a oportunidade de a gente estar debatendo de uma forma tão informal, né, dúvidas recorrentes da população, que na verdade a maioria das vezes é tirada na internet de uma forma errada. Então esse alerta de cuidado com a internet é muito importante. Outro dado só para lembrar que assim, a gente teve esse ano uma medida importantíssima que foi a vacinação de HPV para meninos. A gente já tinha para meninos, o que é fundamental, né? Hoje, câncer de colo uterino é a terceira ou quarta maior causa de câncer nas mulheres. Então, vacinem seus filhos, né? Meninas a partir de 9 aos 13 anos e menino de 12 a 13 anos de idade. Leve no posto para procurar e fazer essa vacinação, que é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um ótimo fim de semana, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!